Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo também ao PCP a oportunidade de nos dar de falar destes temas e tentar falar de 4 áreas em específico que nos parecem absolutamente essenciais, de forma a conseguirmos combater este combate, de forma a conseguirmos garantir este combate à exclusão social e à eliminação de barreiras, quer físicas, quer sociais, que promovam a capacitação e a inclusão de pessoas com deficiência e também as suas famílias. Primeira área, a área da participação das pessoas com deficiência. Nesse sentido, foi para nós fundamental criar um conjunto de medidas ativas de emprego com uma discriminação positiva no caso das pessoas com deficiência. Hoje, nós envolvemos perto de 6 mil pessoas com deficiência nestes programas específicos e hoje conseguimos dar formação profissional a 4.400 pessoas com deficiência e abrangemos cerca de 18 mil pessoas com deficiência na rede de reabilitação profissional, o que, para se ter uma noção da grandeza das coisas e da evolução das coisas, corresponde a mais 39% do que aquilo que acontecia no ano de 2011, ainda muito recentemente. Estas execuções, do ponto de vista físico e do ponto de vista financeiro, garantem um investimento na casa dos 17 milhões de euros para que a inclusão seja de facto uma realidade para todos estes portugueses. A criação de emprego tem de ser sempre a nossa prioridade e, neste caso das pessoas com deficiência, é uma preocupação ainda maior, porque sabemos que num tempo difícil, num tempo de crise, as pessoas com deficiência têm ainda mais dificuldades em poder chegar ao mercado de trabalho. Uma segunda área muito importante para nós também é a área da prestação dos produtos de apoio às pessoas com deficiência. Em 2013, eu queria dizer isto aqui, conseguimos a maior execução financeira de sempre na atribuição dos produtos de apoio. Mais de 5 milhões e 800 mil euros atribuídos a pessoas com deficiência. É uma execução que é superior em cerca de 2 milhões de euros ao que aconteceu em 2011. Isto é, um acréscimo de 59% da totalidade da verba que fora executada em 2011. Para 2014, nós apoiámos-nos no valor executado e orçamentámos uma verba semelhante à verba que tinha sido executada em 2013, mas quisemos dar sempre um sinal muito claro que esta área é para nós prioritária e estratégica e, por isso mesmo, incluímos uma norma no despacho de atribuição deste valor, dizendo que, se for preciso, ao longo da execução do ano, aumentar esta verba, que certamente o faremos. Uma terceira área para nós muito importante é a área das respostas sociais. Nesse sentido, nós conseguimos, no ano passado, celebrar 81 novos acordos de cooperação com este objetivo e criámos mais 2.100 vagas especificamente para a área da deficiência e hoje temos, ao longo de todo o país, cerca de 12 mil vagas na área da deficiência, com um número recorde com participação financeira que hoje significa cerca de 65 milhões de euros. Mesmo na área da educação especial, a verdade é que em 2011 tínhamos 11.400 pessoas titulares desta prestação específica. Neste momento, em 2013, já temos 13 mil, o que quer dizer que, com a aplicação de um conjunto de procedimentos que estendemos de Lisboa para o resto do país, conseguimos até aumentar o número de pessoas que são titulares deste mesmo procedimento. Se me permitisse, eu depois pediria também ao Sr. Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social que pudesse complementar a resposta, porque ele lida também diretamente com estas matérias. Como é óbvio, começando por agradecer ao Sr. Deputado Mário Ruivo, Conceição Pereira, Raul Almeida, Rita Rato e Mariana Aveca pelas questões. Muitas das questões acabaram por circular em torno de alguns temas e, por isso mesmo, se me permitisse, eu ia tentar falar de um conjunto de temas e, desta forma, responder a um conjunto de senhoras e senhores deputados. Primeira questão, a questão do subsídio de educação especial. Eu queria reafirmar aqui que não há quaisquer mudanças de regras no subsídio de educação especial. O que o Governo, neste momento, quer fazer é utilizar como a base nacional os procedimentos que já eram utilizados desde os anos 80 na região de Lisboa e de Val do Tejo, que nos parecem constituem boas práticas e boas práticas que devem ser replicadas ao longo de todo o país. Para responder muito concretamente a algumas questões que aqui foram colocadas, não houve nenhuma diminuição da verba relativa ao subsídio de educação especial. Pelo contrário, até há um aumento da verba relativa ao subsídio de educação especial. Em 2011, o montante total era um montante na casa dos 21 milhões de euros.
Neste momento, o montante é um montante, em 2013, de 24 milhões de euros. Há até um reforço dessa mesma execução. Para se ter uma noção, o número de titulares com processamento em 2011 era de cerca de 11.400, neste momento é de cerca de 13.000. E, portanto, efetivamente, o que aconteceu é que nós temos hoje mais pessoas até a poderem receber este mesmo apoio. De qualquer forma, parece-nos sempre que nós temos de conseguir encontrar as melhores práticas que foram testadas desde os anos 80, práticas que eu não me lembro que nenhum partido com assento parlamentar tenha colocado em causa desde, mais uma vez, os anos 80 e que nos parecem muito importantes. São práticas que exigem sempre um acompanhamento e uma certificação clínica por pessoas que tenham essa mesma qualificação. Mas são práticas também muito importantes, até para nós podermos prevenir casos de abuso ou de fraude que podem existir sempre em prestações. E por isso mesmo, para nós, é fundamental adequar até as regras do calendário escolar às regras desta prestação. Nós sabemos que uma prestação como estas, como é óbvio, depende muito dos calendários escolares. Como alguém referia há pouco, penso que foi o Sr. Deputado Mário Ruivo, a quem eu agradeço a pergunta. Como é óbvio, esta matéria é uma matéria que tem sempre uma enorme interligação com o próprio Ministério da Educação. Eu posso lhe dizer que no dia 5 de fevereiro o Sr. Secretário de Estado reuniu a Comissão para a Deficiência. É uma comissão que reúne todas as instituições que trabalham nesta mesma área. É uma comissão que nós estamos a reunir neste momento com uma base mensal. Acho que este mês até chegou a reunir mais do que uma vez. E nessa mesma reunião do dia 5 de fevereiro, o Sr. Secretário de Estado do Ensino Básico, penso que o título é exatamente de básico e secundário, teve o prazer de estar nessa mesma reunião e de discutir todas estas matérias com as próprias instituições. Mas eu queria-vos dar aqui uma nota que para nós é muito importante, é que não há nenhuma redução orçamental nesta matéria, pelo contrário, até houve um reforço orçamental. Segundo tema que também foi aqui colocado, o tema das ajudas técnicas. Eu gostava de chamar a atenção dos senhores, de todas as senhoras e dos senhores deputados, que, efetivamente, em 2013, nós tivemos a execução mais elevada de sempre. 5.800.000 euros em 2013 de verbas da Segurança Social. Como sabem, depois, somando um conjunto de verbas de outros ministérios, a execução destas ajudas técnicas é bastante superior. É na casa dos 10.200.000 euros. Comparado com 2011, a verba da Segurança Social subiu 2.100.000 euros, quase 60% do que estávamos a atribuir do ponto de vista destes apoios. É para nós fundamental dizer aqui, mais uma vez hoje, que nós mantemos este valor para 2014, sempre com uma noção que é, se for preciso, a meio do ano, reforçar este orçamento, nós temos sempre essa disponibilidade, porque nos parece que esta área, de facto, é uma área que tem de ser prioritária. Perguntava, penso que a senhora deputada Mariana Aiveca, como é que é feito o controle desta matéria entre o Ministério da Solidariedade e o Ministério da Saúde. Eu posso lhe dizer isso, posso lhe anunciar que a primeira fase de uma nova base de dados de registro destes produtos de apoio, dos produtos conhecidos como SAPA, já está disponibilizada, já está efetivamente a ser utilizada. Não quero usar aqui uma expressão em inglês, portanto, mas já está no ar, portanto, já está online, usando a expressão de facto em inglês, e é exatamente isso que nos vai conseguir garantir que nós atribuímos estas verbas com mais rigor, e o rigor nestas matérias significa também justiça social, é atribuir efetivamente a quem mais precisa destes apoios o que efetivamente as pessoas precisam. Terceira nota que me parece também muito importante. Relativamente à reabilitação, o que eu gostava de chamar a atenção é que neste momento nós temos uma subida muito significativa do número de pessoas que estão efetivamente abrangidas nestes programas. Para se ter uma noção, em 2011 nós tínhamos 12.600 pessoas abrangidas em todos os programas, em todas as medidas de reabilitação que envolvem privados, administração pública, várias entidades. Em 2013 já tínhamos 18.500, o que dá um reforço de 32% do número de pessoas que estão efetivamente com estas medidas, e isso parece-me de facto que é algo de muito importante, é algo de muito significativo. De
Depois, relativamente a uma matéria que é sempre uma matéria discutida, e eu percebo, e é normal, que tem a ver com os acordos de cooperação nesta área específica da deficiência. Penso que foi uma pergunta colocada pela Sra. Deputada Conceição Pereira e pelo Sr. Deputado Raul Almeida. Nós conseguimos fazer um aumento em 2013 de 81 novos acordos de cooperação. Em 2012 tínhamos 701 acordos de cooperação, em 2013 concluímos mais 81, portanto, para uma soma de 782 acordos de cooperação. E estes acordos de cooperação significam mais vagas, mais respostas para muitas pessoas. Respostas na área das residências autónomas, respostas na área do apoio domiciliário, é uma área muito importante nesta matéria também, respostas na área dos lares residenciais e também respostas nas áreas de caos, nas entidades, nos centros de atividades ocupacionais. E, efetivamente, que nós conseguimos um reforço de mais 2.133 vagas, e estas vagas são essenciais para responder a muitas pessoas com deficiências e às suas famílias. Passámos de 2012 de cerca de 20 mil vagas, 21 mil vagas em 2012, para 23 mil vagas em 2013, o que é um reforço muito significativo. E aqui permita-me que eu discorde, se a Sra. Deputada Rita Rato não me vai levar a mal também que eu discorde dela em algumas matérias, mas, Sra. Deputada, eu quero lhe dizer que do que conheço da rede das instituições sociais, e estou a falar muito à vontade, não são instituições do Estado, não são instituições tuteladas pelo Estado, são instituições do setor social, mas do que eu conheço desta rede, eu acho que as pessoas que estão à frente destas instituições, os colaboradores, os profissionais que estão a trabalhar nestas instituições, têm uma enorme qualidade, têm um enorme brio. Mais uma vez, eu falo muito à vontade, não são instituições do Estado, não são instituições tuteladas pelo Estado, mas eu discordo quando a Sra. Deputada faz uma análise negativa desta mesma rede. Eu conheço exemplos, conheço muitos exemplos, e exemplos que eu acho que são muito importantes, exemplos que eu acho que são, de facto, do ponto de vista da resposta às famílias, muito significativos. Permitam-me também, nesse sentido, dar só mais duas notas que me parecem bastante importantes. Como eu dizia há pouco, e para responder também diretamente a uma questão do Sr. Deputado Raul Almeida, nós tivemos sempre a preocupação de dialogar com as instituições da área da deficiência. Ainda na passada sexta-feira, o Sr. Sr. Deputado reuniu mais uma vez a Comissão para a Deficiência. Repito aqui que é uma comissão que está a reunir com uma base mensal, pelo menos, onde quis discutir com estas mesmas instituições um conjunto de matérias que para nós são muito importantes. Para se ter uma noção, o total de apoio, dos apoios concedidos pelo Estado às organizações da área da deficiência subiu de 2012 para 2013 de cerca de 1,5 milhão de euros para 1.900.000 euros, mais 26%, e na área que é muito importante, que é o funcionamento específico destas mesmas instituições, onde de facto havia uma grande dificuldade, nós reconhecemos-lo, passámos de uma verba de cerca de 250.000 euros em 2012 para uma verba de 570.000 euros em 2013, o que dá um acréscimo de 125%. Percebemos, de facto, que o trabalho normal, cotidiano destas mesmas instituições é fundamental. Se me permitissem também, eu aproveitava esta ocasião, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, para também vos falar um pouco do que nos parece que é muito importante. O que é que nós prevemos para o futuro? Que tipos de novas respostas, que tipos de novos modelos, que maior inclusão é que podemos ter? E, nesse sentido, também respondendo a algumas questões que foram colocadas quer pela Sra. Deputada Conceição Pereira, quer pelo Sr. Deputado Raul Almeida. Nós queríamos, no quadro comunitário de 2014-2020, ter um novo espírito. Nesse sentido, nós já estamos a destinar um conjunto de verbas para a criação de novas respostas neste quadro comunitário, mas que depois gostaríamos até de poder replicar e, em alguns casos, até dar dimensão nacional do ponto de vista do próximo quadro. Nesse sentido, permitam-me que enuncie aqui algumas que são muito importantes. Primeiro, os novos modelos de apoio à vida independente, onde, acima de tudo, queremos privilegiar são os cuidados e a prestação de serviços às pessoas com deficiência nas suas próprias casas, dotando-as de uma maior autonomia e não institucionalizando as pessoas. Parece-nos que é uma resposta mais dignificante e humanizante. Depois também a criação da rede dos cuidados para os cuidadores, o apoio aos cuidados e aos cuidadores com grupos também de ajuda mútua, parece-nos que é uma matéria muito importante. Depois, uma terceira área que é ter um conjunto de mecanismos de reabilitação de proximidade. Nesse sentido, para nós é muito importante termos uma rede de terapias de reabilitação de crianças e jovens com deficiência e com incapacidade no seu seio familiar ou próximo das suas residências, e isso precisa de um modelo de intervenção integrada, nomeadamente para situações de diagnóstico duplo, que percebemos que continuam a existir algumas vezes até
com uma detecção atempada, poderemos reagir muito mais rapidamente a estas mesmas situações, e também um aumento do número de respostas das instituições cuidadoras e a sua qualificação. Para termos uma noção, nós estamos a falar de montantes aproximados de 450 milhões de euros que investiremos na área da deficiência, e dizemos sempre que esta matéria para nós é um investimento, porque temos a noção que é fundamental dar a resposta quer às pessoas com deficiência, quer às suas famílias nesta mesma área. Se me permitisse, eu pediria ao Sr. Secretário de Estado para completar a resposta, nomeadamente aquela questão que foi colocada também sobre o crédito de habitação.